Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Meu nome é Rose Maia, sou profissional de colorimetria, especialista em mechas, e aqui nesse perfil eu ajudo você, que é cabeleireiro, a explorar o universo da colorimetria e das mechas. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil e também a essa live. Gente, me conta aqui, como foi o carnaval de vocês? Vocês foram pular em algum lugar? Só cama, Netflix? Trabalharam? O que vocês fizeram? Me conta aí nos comentários. Eu espero que tenha sido muito bom, independente de onde vocês passaram. Hoje eu vou trazer um tema aqui muito especial para vocês. Então, nesse comecinho de live, já quero pedir para que todos vocês compartilhem essa live com outros profissionais pelo aviãozinho, para que esses profissionais também estejam aqui para assistir essa live. O tema da nossa live hoje, gente, é erros na criação de bases. O que está sabotando as suas cores? E o que você vai aprender? Os principais erros, na verdade, que deixam sua cor fraca ou indesejada. Vamos aprender também como criar bases seguras. E vamos aprender também o segredo para uma base impecável. Tá? Então fique aqui comigo nessa live até o final, porque vai ter muito conteúdo de alto valor para você que é cabeleireiro. Antes de passar o conteúdo para vocês, eu vou passar alguns lembretes, tá? Você que está assistindo essa live no gravado aqui no meu canal do Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas você também pode assistir essa live no meu canal do YouTube, tá, gente? Rose Maia Colorista, @RoseMaiaColorista. Eu estou presente em todas as redes sociais, viu, gente? Então lá aqui, ó, se vocês entrarem aqui na bio do meu Instagram, tem um link que vai levar vocês para todas as minhas redes, seja ela aqui o Instagram e outras redes também, como o YouTube. Então, gente, fica à vontade, entrem, aproveitem o conteúdo que tem aqui, aproveitem esses conteúdos de forma que vocês possam aplicar o que eu ensino, tá? Então curte, já comenta e compartilha. Tem muito conteúdo aqui no meu perfil para vocês maratonarem e tirarem suas dúvidas. No mais, quero lembrar vocês que tem um link na minha bio, tá? É só clicar na minha bio que tem um link. Tem um link na minha bio com um grande presente depois dessa live. Clica no link da bio e já baixa seu presente, tá? Para qualquer um que clicar lá, tá lá o presente. E eu quero dizer que eu quero ajudar cada vez mais você a ser um excelente profissional de mechas aí no seu salão. E te ajudar a se destacar não só no seu salão, se destacar também na sua cidade. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para você que chegou agora, que está aqui nesse perfil hoje, né, a primeira vez que está entrando aqui, vamos falar sobre a criação de bases. Então já pega papel e caneta para anotar o conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai fazer bom uso das informações que eu vou te passar aqui nessa live, tá? Esse conteúdo de hoje, gente, é um conteúdo, eu brinco que tem alguns conteúdos que valem mais que outros, esse aqui é um deles. Eu brinco que é um conteúdo que vale ouro em pó, de fato, por quê? Porque é um conteúdo que vai agregar muito valor no dia a dia de vocês aí no salão de beleza e vai salvar vocês de muita enrascada aí, tá bom? Vamos ao conteúdo então. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar sobre a criação de bases e às vezes o que vocês devem estar errando na hora da criação dessas bases. Daqui a pouquinho a gente vai para o quadro, tá? Mas primeiro eu queria explicar um pouquinho sobre como de fato é a forma correta de fazer criação de bases. E o que eu quero dizer com criação de bases? Eu vou
abrir um laboratório e criar minhas bases? Não, não é disso que eu estou falando. As criações de base, gente, nada mais são que quando eu faço misturas para criar outras bases, tá? Então, às vezes eu não tenho uma base pronta e preciso daquela base. Então, eu vou usar outras bases para que eu consiga criar, né, uma terceira base. Eu vou fazer junção de duas bases e vou fazer com que crie uma terceira cor, né, uma terceira base. E o que acontece? A gente precisa entender que quando a gente vai criar essas bases, nós temos algumas regrinhas que elas não podem deixar de serem usadas, tá? Boa noite, Andréia. Boa noite, Débora, Renata. Boa noite para todo mundo que está entrando. E quais são essas regrinhas? Algumas cores não se aplicam na hora de fazer essa formação de base. Quais são elas? A primeira, não podemos usar as cores número 1, 2 e 3. Ou seja, eu não posso usar preto, nem preto azulado e nem castanho escuro nessas misturas. Boa noite, Patrícia. E por que eu não posso usar essas cores na minha formulação de bases? Porque elas são cores extremamente pigmentadas. Então, uma vez que eu utilizo de cores muito pigmentadas, eu não vou conseguir atingir a cor desejada. Então, esse é um dos principais erros que as pessoas cometem na hora de formular a sua base. Usar essas três cores muito pigmentadas, do 1 ao 3. Então, por exemplo, às vezes se você estivesse usando ali um 4, um 5, né, até o 10, que é o limite, vocês vão conseguir formar cores muito fiéis e muito próximas ao tubo de coloração. Mas se vocês insistirem em usar essas cores escuras, essas três cores que eu citei, elas vão desbalancear. A gente não vai conseguir, como fala? A gente não vai conseguir um equilíbrio dessas bases, tá? Então, quando a gente chega na hora de fazer a base, a gente precisa se atentar a esses detalhes. O segundo erro é usar super clareadores. O que são super clareadores? São as cores 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa. Sempre que eu uso essas cores, eu vou também ter um desequilíbrio e não vou conseguir chegar nas cores que eu necessito. Boa noite, Laila. Boa noite, Cunha, Ana, Ellen, sejam todos muito bem-vindos. E o que acontece? Quando a gente usa o super clareador, né? No caso, quando a gente usa as cores muito escuras, como eu citei, o 1, o 2 e o 3, a gente vai ter uma descompensação para mais escuro. Então, às vezes, vamos supor, eu vou misturar a 2 com a 8. 2 com 8, 10. Dividido por 2, 5. Teoricamente, eu fabricaria um 5. Mas eu não vou conseguir fazer um 5. Por quê? Porque o 2 é extremamente pigmentado. E aí, o que vai acontecer? Esse 5 vai ficar mais próximo de um 4 do que de um 5 de verdade, tá? E aí, gente, o que acontece? Nos super clareadores vai acontecer o oposto das pigmentações escuras. Primeiro, não tem força suficiente, é muito claro, e na hora de fazer essa mistura vai acontecer a mesma coisa que acontece com o escuro, porém do jeito contrário, né? Vai ficar muito clara a cor. Então, quando eu for fazer uma mistura usando, por exemplo, o 11 e o 12, vamos supor que eu uso o 12. O 12 misturado
ali com o 4. 4 mais 12 é 16. 16 dividido por 2, teoricamente, daria um 8, né? Na matemática dá um 8, mas se você fez essa mistura com o superclareador, o que vai acontecer? Ele não vai dar esse resultado, ele vai dar um resultado muito mais claro, porque o superclareador, ele é muito rico em quê? Em amônia. Então ele tem muito mais amônia, ele tem 3, 4 vezes mais amônia do que a coloração normal. Então o superclareador também não serve para chegar num resultado de uma base normal. Então, o que eu posso usar então? Eu posso usar do 4 ao 10. Com a coloração 4 e a 10, eu consigo fabricar a 5, a 6, a 7, a 8. Ai, desculpa, gente, tô alérgica hoje. E a 9. Usando a 4 e a 10, sim. Claro que nós temos outras misturas que vão facilitar a vida, mas eu tendo a 4 e a 10, eu consigo fabricar qualquer cor entre 4 e 10. Ah, Rose, mas como é que eu faço então para fabricar cores mais escuras? Não tem jeito, tá? Nesse caso, então, vocês realmente vão ter que comprar a cor pronta, tá? E para o que eu vou usar essa fabricação de bases, né? Eu vou usar essa fabricação de bases quando eu não tiver a cor desejada no meu estoque. Então, por exemplo, vamos supor que uma cliente, né, que vocês estão acostumados a atender, chega de última hora no seu salão, né? Liga para você de última hora querendo fazer uma aplicação de cobertura de brancos. E aí vocês não têm a cor desejada. Vocês não têm, por exemplo, a número 6, a 6.0. O que vocês vão fazer nesse caso? Se vocês têm a 4, ou a 5, ou a 7, ou a 8, ou a 9, ou a 10, qualquer cor acima e abaixo do 6, você vai conseguir fabricar, tá? Eu só preciso de uma cor mais clara e uma cor mais escura. Mas qual cor? De preferência, sempre a cor mais próxima, né? Então, por exemplo, eu quero fabricar o 6. Eu não tenho 6.0, mas eu tenho 5 e eu tenho 7. Excelente! Então, o que a gente vai trabalhar? Equivalência e equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho a base, eu não tenho a base 6, eu quero fabricá-la, mas eu tenho a 5 e tenho a 7, então o que vai acontecer? Eu vou fabricar, eu vou usar uma cor mais escura e uma cor mais clara. Quantos tons o 5 é mais escuro que o 6? Somente um tom. Quantos tons o 7 é mais claro que o 6? Somente um tom. Perceberam que gerou um equilíbrio? Eu tenho um tom mais escuro e eu tenho um tom mais claro. Ou seja, eu tenho uma equivalência. Então, se as duas cores estão equivalentes, o que vai acontecer? Eu vou poder pegar essa cor, a 5, e misturar com a 7 em porções iguais, tá? Sempre em porções iguais, quando eu acho a equivalência. Quando eu não acho a equivalência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essa equivalência. De que forma? A gente vai sempre aumentar a cor que está em falta, vamos dizer assim. Então, vamos supor que eu quero fazer a número 6. Vamos continuar com o mesmo exemplo. Então, e eu tenho a 5 e tenho a 8. Veja bem, eu quero fazer a 6, mas eu tenho a 5 e tenho a 8. Quantos tons a 6 é mais escuro? Quantos tons a 5 é mais escuro que a 6? Um tom, certo? Quantos tons o 8 é mais claro que o 6? 2 tons. Percebem que não tem... Opa! Subiu os balãozinhos aí na hora que eu fiz o 2. Então, gente, percebe o seguinte, ó, 1 e 2. O que vai acontecer? Tá em equivalência? Não. Aqui tem 2 tons mais claros e aqui tem um tom mais escuro.
Então, o que eu vou fazer para criar essa equivalência? Eu vou aumentar mais uma porção do mais escuro que está em desvantagem. Então, o que acontece? No 8, eu tenho 2 tons mais claros. Então, eu vou pôr uma porção do 8, que vai dar 2, já tá 2 tons mais claros já pronto. No caso do 5, eu vou ter que colocar uma porção do 5 e outra porção do 5. Para quê? Para gerar equivalência e se tornar 2 tons mais escuros, para igualar com os 2 tons mais claros, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, eu vou pro quadro agora para poder explicar isso para vocês de uma forma melhor e mais clara. Porque quando se trata de matemática, gente, matemática da colorimetria, é uma matemática um pouquinho, vamos dizer assim, ela é um pouquinho maçante e chata até entrar na mente de vocês. Depois que entra, vocês vão perceber que ela não é tão difícil. Ela parece ser difícil, mas ela não é tão difícil. Por quê? É treino. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão conseguir ter facilidade para fazer. Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui. Vamos lá. Aí acho que dá pra ver legal. Do jeito que dá pra me ver e virar o quadro. Vamos lá. Ah, esse tripé aqui também vou te falar, viu? Mas ao vivo é assim, gente. Acho que agora dá pra vocês me verem. Acho que vai dar pra me ver, tranquilo. Bora lá, então. Vamos aos exemplos na prática de como realmente, inclusive, deixa eu abrir caso vocês tenham alguma pergunta. Vamos lá. Isso. Agora sim. Gente, seguinte, vamos lá. Criação de bases. Como eu expliquei para vocês, gente, a gente precisa achar o quê? Equivalência. Como é que eu acho essa equivalência? Eu vou achar essa equivalência toda vez que eu conseguir colocar as duas bases que eu estou usando em equilíbrio. Posso usar 3 bases? Pode usar até 4. Mas vamos devagar que eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer cada uma delas, tá? Vamos supor que eu queira criar a base 7. 7.0. Chegou minha cliente que usa 7.0 e não tem a 7.0. Meu fornecedor não passou, a distribuidora está em falta, enfim, eu não tive tempo de comprar, enfim, não tem. Mas eu tenho no meu estoque a 6.0 e a 8.0. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu sempre vou fazer, vou olhar quantos tons um é mais claro e o outro é mais escuro. Então, assim, tem algumas formulazinhas para fazer isso aqui? Tem, mas são mais complicadas. Eu não vou ensinar, vou ensinar do jeito mais fácil para vocês. Então, qual que é o jeito mais fácil? Sempre, como fala? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Como que fala? Sempre eu vou fazer o quê? Isso aqui, para vocês verem melhor. Aí. Ótimo. Sempre nós vamos pegar e olhar quantas cores um e o outro é mais escuro e mais claro para a gente achar a equivalência, tá?
Então vamos lá, primeira coisa, o 7. Quantos tons o 6 é mais escuro que o 7? Só um tom. Eu vou usar o quê? O sinal de negativo para escuro e vou usar o sinal de positivo para o mais claro, tá, gente? Só para poder identificar. Quantos tons? O 8 é mais escuro, mais claro que o 7. Mais um. O que eu achei aqui? Equivalência. Então, se aqui está equivalente e aqui está equivalente, quer dizer que eu posso fazer misturas por igual. Como que vai ser feita essa mistura? Vou usar metade de 6 e metade de 8. Ah, Rose, mas como é que eu tenho certeza que isso vai dar certo? Aí a gente vai partir para a parte da matemática. Como que é? 6 mais 8, quanto que é? 14, certo? Só que na matemática a gente tem uma regra que fala assim: sempre que eu misturo duas coisas, dois elementos, eu preciso, sempre que eu somo dois elementos, eu preciso dividir por 2, para quê? Para que eu ache a média, certo? Então, se eu somei esses dois aqui, achei esse número não é o meu resultado final, porque obviamente não existe nem coloração 14. Então, eu misturar 6 com a 8 não vai dar 14. Vai dar quanto? Vai dar 7. Por quê? Porque eu dividi por 2. Entenderam? Somei por 2 e divido por 2 para achar a média. Essa aqui é a minha prova real de que, misturando a 6 com a 8, eu fabrico a 7. Só que até aí tá tudo certo, tá fácil, né? Mas vamos mudar agora. Vamos supor que eu não tenho a 8. Eu tenho a 9. Então, nós vamos ter que refazer isso aqui agora. Então, vamos lá. O 6 é quantos tons mais escuro que o 7? Só um, né? A gente já sabe. Mas e o 9 agora? Quantos tons ele é mais escuro, olha, é mais claro que o 7? O 9 é 2 tons mais claro que o 7. Existe equivalência aqui, gente? Existe equivalência? Comenta aqui pra mim se existe equivalência. Aqui é menos 1 e aqui é mais 2. Tá em equivalência? Não tá. Então, o que eu preciso fazer? Criar essa equivalência. De que forma? Aumentando a quantidade da coloração que está em desvantagem, que está com menos carga aqui. Então, vamos lá. Se eu sei que o 9 já é 2 tons mais claro que o 7 e o 6 é só um tom, então o que eu tenho que fazer? Aumentar, colocar mais uma quantidade de 6 para que tenha o quê? Mais uma carga negativa. Agora sim, eu gerei equilíbrio ou não gerei? Equivalência ou não gerei? Agora que tem menos 1 com menos 1, menos 2, né? Tenho duas cargas mais escuras, 2 tons mais escuros. E aqui eu também já tinha 2 tons mais escuros, mais claros. Vamos agora ver como é que fica isso na prática? Seguinte, eu disse que eu precisei aumentar essa carga. Então, se eu precisei aumentar, como que vai ser a minha conta? 6 mais 9? Não. Mais 6 de novo. Eu não pus duas cargas do 6 para poder gerar a equivalência. Então, eu vou somar 6 mais outro 6 mais 9, né? Que é 9. Mais 9. Então, 6 mais 6, 12. 12 mais 9 é 21, certo? Mas então quer dizer que 21 dividido por 2 vai ser 7? Não. Por quê? Eu não vou dividir por 2. Na matemática diz, se eu misturo 2 tons, se eu somo dois números, 2 cores, eu tenho que dividir por 2. Mas se eu somo 3, eu tenho que dividir por 3. Ah, Rose, mas esse é repetido. Não importa quantas vezes você repita a cor. Você tem que somar todas as vezes que você colocar.
Então, se você colocar 6 mais 6 mais 6 mais 6, vai ter que somar todas elas. Vamos ver como é que dá agora? Então, se eu tenho 1, 2, 3 tons, 21 dividido por 3 é igual a... Achei meu 7 de novo. Gente, se alguém não estiver entendendo, tá? Pode deixar nos comentários que assim que eu der uma pausa aqui eu respondo, tá? Nós estamos falando de criação de bases e os erros que a gente comete na hora de criar as bases. Então, gente, quando eu vou fazer essa equivalência, essas misturas, eu preciso achar essa equivalência primeiro. Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais difícil. Vamos supor que eu não tenha nem a 6 e nem a 9. Eu tenho só a 5 e, deixa eu ver. Não, a 5 e a 9. Ah, não, essa é para criar o 7, né? Não, a 5 e a 10, ó. Eu tenho no meu estoque 5 e 10. Vamos começar aqui, ó. A 5 e a 10. Tem as duas no meu estoque. O que nós vamos fazer aqui? 5 e 10 no estoque para criar a 7. Quantos tons o 5 é mais escuro que o 7? 2. Gosto de colocar o sinal negativo aqui para poder identificar. O 5 é 2 tons mais escuro que o 7. E o 10? 7, 8, 9, 10. É quantos tons mais claro? 3, certo? Temos equivalência aqui, gente? Não temos. Aqui tem 2 tons mais escuro e aqui tem 3. Como que eu vou fazer para achar essa equivalência agora? Sendo que o menor número, que é esse aqui que eu teria que aumentar, se eu aumentar ele, vai passar esse. Então, nesse caso aqui, ele é um pouquinho mais difícil, entre aspas, tá? É só somar um pouco, vai ter só um pouco mais de soma. Então, vamos lá. De qualquer forma, eu preciso aumentar a carga do que está menor. Então, eu vou colocar mais uma porção de 5.0, que é esse aqui. Só que agora ficou quanto? 2 mais 2, 4, certo? Ficou 4 tons mais escuro. Agora aqui tem 3, e aí? Como que nós vamos fazer? Agora aqui tem 3 e aqui tem 4. Vamos aumentar uma de cá para poder equilibrar. Mas ainda não equilibrei. Agora eu fiquei com o quê? 3 mais 3, 6. Fiquei com 6 tons mais claros que o 7. E de cá fiquei com 4 tons. Mas, se eu colocar outro 2 aqui, o que vai acontecer? 2, 4, 6. 6 tons mais escuro. E de cá? 3, 6. 6 tons mais claro. Achei a equivalência? Perfeito. É isso que eu preciso. Depois que eu acho a equivalência, é que eu vou colocar a quantidade que eu vou colocar de coloração em cada um. E aí a gente vai para os exemplos práticos já já. Agora vamos ver na matemática se dá certo? Vamos lá. Eu precisei colocar quantas porções? 1, 2, 3. De quê? De 5, né? Então, 5, mais 5, mais 5. Ó, 1, 2, 3. Mais o quê? 2 porções de 10. 10 mais 10. Vamos somar isso aqui? 5, 5, 5 dá 15, certo? Com mais 10, 25 e 35, certo? Então, 15 com 20 dá 35. 35 dividido por quanto, gente? Vocês sabem me dizer? Por 2, por 3, por quanto? 1, 2, 3, 4, 5.
Se eu coloquei 5 porções, não importa se eu estou repetindo, mais uma vez. Não importa se eu repetir aqui, aqui, aqui e esse com esse. O que importa é a quantidade de porções. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 35 dividido por quanto, então? Por 5. E quanto é 35 dividido por 5? 7. Percebam que eu consigo criar de várias formas. Claro que quando eu tenho um número do ladinho do outro, é maravilhoso, é lindo, porque vai facilitar, que eu só vou pôr meio a meio. Então, quando eu tenho aqui o 5 e o 6, ou o 6 e o 8, eu coloco meio de um e meio de outro, tá? Não tem erro. Agora nós vamos para a parte prática que eu falo de como seria mesmo na hora de fazer no salão. Tem alguma pergunta? Sejam bem-vindos, gente, quem está entrando agora, tá? Nós estamos falando aí das criações de bases e os erros principais. E agora eu vou para o exemplo prático, tá bom? Vamos supor que a minha cliente usa 30 gramas da 6.0. 30 gramas da 6.0. Acho que isso aqui é uma cor bem comum, né? Que as clientes que tem branco adoram usar um 6.0. E 30 graminhas geralmente é o que a gente usa para fazer uma raiz, né? Só que eu tenho somente no meu estoque a 5.0 e a 7.0. Vou dar o exemplo do que eu mostrei para vocês, que é o mais fácil de todos, tá? Ó, quantos tons o 5 é mais escuro que o 6? Somente um tom. Quantos tons o 7 é mais claro que o 6? Somente um tom. Tem equivalência? Tem. Se tem equivalência pronta, que eu não vou ter que ficar adicionando para poder chegar no resultado, quer dizer que eu posso misturar o quê? Meio a meio. Então, como vai ficar isso aqui? Eu vou misturar 15 gramas de 5.0 mais 15 gramas de 7.0. É isso aqui que eu vou ter que fazer no meu salão. Claro, é o exemplo mais simples, tá? Agora vamos para o exemplo prático de outras cores. Vamos supor que eu quero fazer os mesmos 30 gramas do 6.0. Só que agora eu tenho no meu estoque... a 5.0 e... deixa eu colocar de cá e voltar aqui. E a 8.0. Vamos lá. Quantos tons a 5.0 é mais escura que a 6? Quantos tons, gente? Um só, não é? E quantos tons o 8 é mais claro que o 6? 2 tons, certo? Então, aqui já não tem equivalência pronta. Se eu misturar o 5 com o 8, quer ver? Vamos ver quanto que dá. 5 mais 8 dá 13. 13 dividido por 2, porque eu misturei 2, dá 6,5. Ou seja, eu não consigo a 6. Vai ficar mais claro que a 6. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar a carga desse aqui que está em desvantagem. Aí sim, agora eu vou para o meu resultado. Aí como que eu vou fazer? É uma porção, 2 porções, mais outra porção aqui, dá 3 porções, certo? E eu tenho aqui, quanto que eu estou produzindo? 30 gramas. Então, se é 1, 2, 3 porções, 30 dividido por 3, vai dar cada porção de 10 gramas. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, deixa eu ver.
vai ficar 10 gramas de 5, mais outros 10 gramas de 5, mais 10 gramas de 8. Ou seja, no final das contas, eu vou ter o quê? 20 gramas de 5.0 mais 10 gramas de 8.0. Então, aí lá no seu salão, no dia que você não tiver a 6, e tiver a 5 e a 8, e não tiver também a 7 para poder fazer de meio a meio, você vai usar 20 gramas da 5 e 10 gramas da 8. Agora vamos ver se está certo esse resultado? Como que nós vamos fazer a soma? Lembra que eu expliquei que tem que somar todas as quantidades que a gente usou? Então vamos lá. A 5. Aí não é os gramas que a gente soma, viu, gente? É o número da coloração. Quantas vezes? Uma, outra vez o 5, certo? E uma vez o 8. 5 mais 5, 10. Mais 8, 18. 18 dividido por 3, porque foi 1, 2, 3 porções, é igual a 6. Pronto, achei a minha cor que eu estou procurando. E na prática, como que ela se aplica? Dessa forma aqui, ó. Aqui se é 2 vezes ele, 2 porções, então eu vou repetir uma porção aqui, outra porção aqui, depois só aqui que eu vou colocar a porção do 8, certo? Boa noite, Carol. Boa noite, Vânia. Sejam bem-vindas. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, tá bom? Pode perguntar. Vamos para mais exemplos práticos? Vou virar aqui que eu não gosto de fazer pergunta lá embaixo. Vamos supor que eu precise fabricar a 8.0. 8.0. Eu não tenho a 8.0. Mas eu tenho no meu estoque a 10. E de cá eu tenho a 5. Tenho a 5.0 e tenho a 10.0. E, gente, lembrando que a gente só pode, uma regrinha importante, a gente só pode misturar para fazer formação de cor se as bases forem iguais ou se as nuances forem iguais. No caso aqui, como a gente está trabalhando tudo com base, que é 0.0, a nuance que não existe é igual. Agora, por exemplo, eu não posso misturar um 8.0 com um 10.1. Para eu misturar nuances, eu preciso que a nuance seja igual. Por exemplo, eu posso misturar um 8.1 com 10.1, mas isso é assunto para uma outra live. Só dando uma palhinha para vocês não perderem, tá? Então, se eu tivesse um 8.1 com 10.1, posso misturar, porque as nuances são iguais. Nesse caso aqui, a gente pode misturar, porque as nuances que não existem, na verdade, né? É tudo zero, são iguais, tá? Então, nesse caso, a gente pode estar misturando sim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira fabricar 50 gramas. Estou colocando os gramas, gente, de acordo com números para não ficar fracionado, tá? Mas, claro, se vocês precisarem fabricar menos, é só vocês pegarem a calculadora e dividir certinho, tá? Mas vamos lá. Eu quero a 8.0, mas eu tenho só a 5 e a 10 no meu estoque. Eu não tenho a 6, eu não tenho a 7 e eu não tenho a 9, que são as mais próximas do 8. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, equivalência. Sempre, gente, não existe fazer uma fabricação de base sem averiguar a equivalência primeiro, ok? Então, vamos lá. Quantos tons o 5 é mais escuro que o 8? 5, 6, 7, 8. Ele é 3 tons mais escuro.
Quantos tons o 10 é mais claro que o 8? 2 tons, certo? Então, nós temos equivalência aqui? Não, não temos equivalência aqui. Esse tá mais que esse aqui. Eu preciso gerar essa equivalência. Então, eu sempre vou colocar uma medida a mais do que está em desvantagem. Então, aqui se eu tenho 3 tons e aqui eu tenho só 2, então quer dizer que eu vou precisar aumentar a quantidade de 10 aqui para eu poder conseguir atingir essa cor, certo? Então, vamos lá. Aí eu vou aumentar, vou colocar mais uma carga de 2. Só que agora o que aconteceu? O de cá ficou em desvantagem. Agora aqui eu tenho 4 tons mais claros e de cá eu tenho 3 tons mais escuros. Estou em desvantagem de novo. Só que agora esse aqui que está com menos. Então eu tenho que vir aqui e colocar o quê? Mais uma carga. Agora ficou em desvantagem novamente. Aí eu vou colocar de cá até criar o equilíbrio. Agora eu consegui. Então aqui, uma carga, 2 cargas de 5.0. Totaliza o quê? 6 tons mais escuros. Aqui, 2, 4, 6. Totalizou 6 tons mais claros. Gerei equivalência? Gerei. Agora eu gerei. Gerada a equivalência, aí sim nós vamos para a parte onde a gente vai criar a cor. Vamos supor que eu queira fazer 50 gramas da 8.0. Eu já sei que eu vou precisar colocar uma porção, 2, 3, 4, 5 porções. Estou fazendo com 50 gramas exatamente para ficar fácil de entender. Então, 50 gramas dividido por 1, 2, 3, 4, 5 dá 10 gramas. Então, o que vai ser? Eu vou colocar 10 gramas, mais 10 gramas, mais 10 gramas, 10 gramas e 10 gramas. Aqui eu sei que eu tenho que colocar 2 vezes 10 gramas, então eu já sei que eu tenho que colocar o quê? 20 gramas de 5.0 mais quantos gramas aqui eu repeti? 1, 2, 3. 3 vezes 10 gramas, né? Então eu sei que eu vou colocar o quê? 30 gramas de 10.0. Agora eu preciso fazer a minha prova real para ter certeza de que eu estou fazendo a conta certa. Como que eu faço a minha prova real? Eu vou pegar e somar as porções. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, né? Só que 2 de 5 e 3 de 10. Então vamos lá. 5, mais uma vez, mais 5, mais um 10, uma vez do 10, mais outra vez do 10 e mais outra vez do 10. 5 mais 5, 10, 20, 30, 40. Certo? 40 dividido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 40 dividido por 5 é nada mais, nada menos que quem? O meu 8 que eu estou querendo criar. Então, gente, ó, só para vocês recapitularem aqui e entenderem o seguinte. Às vezes parece confuso um pouco esses números, mas o que a gente não pode deixar de entender, né? Às vezes vocês podem errar nisso aqui, ó, na hora de somar os gramas, na hora de somar a numeração. Então vamos lá, só para vocês terem certeza do que eu tô falando. A cor que eu tô querendo criar é essa aqui, então eu quero criar tantos gramas da cor. Esse aqui é o princípio, é a primeira coisa que eu vou fazer, porque a cliente vai chegar e eu preciso, né, saber qual cor eu vou criar e quantos gramas eu preciso para fazer o cabelo dela. Aí depois eu vou descobrir o quê?
quais cores eu tenho no estoque? Mais próximos do 8. Tá? Sempre as mais próximas. Se eu tivesse a 7 e a 9, perfeito. Sempre olha qual é a mais escura que está mais próxima e qual que é a clara que está mais próxima. No nosso exemplo aqui só tinha a 5 e a 10. Depois que eu escolho as cores, que eu vou usar, aí eu vou descobrir se tem equivalência. Fazendo o quê? Averiguando quantos tons mais escuros e quantos tons mais claros tem. Certo? Aí quando eu coloco aqui esses números 1, 2, 3, é só para saber quantos tons é mais claro e quantos tons é mais escuro. É só para isso. Isso aqui não entra em soma nenhuma. Feito isso, achei quantos tons mais claro, mais escuro e não teve equivalência de primeira, só de colocar uma porção dessa e uma porção dessa não teve equivalência, aí eu vou partir para a segunda parte, que é criar a equivalência. Aumentar a quantidade de 5 e aumentar a quantidade de 10 necessárias para chegar numa equivalência. Para que sobre o quê? Cor para cá e cor para cá. O mesmo tanto de cor mais escura, o mesma quantidade de tons mais claros. Depois disso, essa aqui é a minha prova real, tá, gente? A prova real eu sempre vou somar o quê? O número das bases. Não é isso aqui que eu somo, tá? Eu somo o número das bases. Quantas vezes? Quantas vezes eu repeti eles aqui? Ó, quantas vezes eu repeti para poder gerar o quê? Para gerar a equivalência. Então, eu vou repetir, ó, o 5, 1, 2 vezes. Por quê? Porque eu precisei colocar uma porção e duas porções para gerar, duas porções para poder gerar a equivalência. De cá, eu tive que colocar uma porção, 2 e 3. Para quê? Para poder criar a equivalência de ter 3 tons mais claros para equilibrar com o de cá. E aí eu somo e divido pela quantidade de porções que deu. Somei por 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, divido por 5. Somei por 3, divido por 3. Somei 2, divido por 2, certo? E aí depois eu pego o quê? Deu 5 porções, aí eu vou pegar a quantidade de gramas e vou dividir pelo número de porções. Aqui eu coloquei 50 para ficar mais fácil. Mas se eu tivesse colocado 30 aqui, 30 dividido por 5 dá 6. Aí ia ser 6 gramas, 6 gramas, 6 gramas, 6 gramas, entendeu? Até dar a quantidade de números. E aqui, por último, eu já faço a divisão. Então, eu já sei que tem 2 porções, dá 5, e são porções de 10 gramas, que eu acabei de achar. Então, eu sei que vai ser o quê? 2 vezes 5, 2 vezes 10, para achar 20 gramas. Aqui, eu já sei que eu preciso de 3 porções do 10. E eu sei que cada porção vale 10 gramas, né? Que eu achei aqui na divisão. Então, 10 vezes 3, os 30 gramas. E aí eu somo. Então, gente, dessa forma aqui, ó, vocês conseguem... Essa aqui, ó, esse último exemplo, gente, é o mais difícil de fazer. Mas é só para vocês entenderem que eu posso, sim, criar qualquer base entre o 4 e o 10, a partir do 4, do 10 e qualquer outro, né, nesse meio. Pessoal, vou sentar aqui pra gente poder recapitular. Deixa eu só abaixar esse celular. Ai, quebrei a cadeira. Vou só abaixar aqui e virar pra cá. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, então vamos lá.
Vamos lá dar uma recapitulada. Nossa, gente, peraí. Tá difícil aqui o trem. Gente, a gente tá chegando ao final da nossa live, tá? Então eu vou dar uma recapitulada rapidinho aqui pra gente poder passar de novo as informações. Mas lembrando que essa live sempre fica gravada, tá, gente? Então dá pra assistir várias e várias vezes esse conteúdo. Não é um conteúdo que vocês vão simplesmente colocar na cabeça de vocês da noite pro dia, tá? Eu só fui aprender esse conteúdo, gente, sem brincadeira mesmo, depois de muito estudo, depois de muito sentar a bunda na cadeira e realmente estudar, tá? A gente tá chegando ao final da nossa live agora. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Agora sim. A gente tá chegando ao final da nossa live. E eu quero recapitular aqui com vocês rapidinho, tá? Seguinte, quais são os erros que eu não posso cometer na hora da fabricação de base? Usar do 1 ao 3, 1.0, 2.0 e 3.0, tá? Por quê? Porque são extremamente pigmentados. O que eu também não posso fazer? Usar super clareadores. 11.0, 11 ponto alguma coisa e 12 ponto alguma coisa. Porque são ricos em amônia e eles não têm... eles não criam como que fala? Uma equivalência com as bases, tá? Então, quais bases eu posso usar na hora de criar outras bases? Da 4 a 10. Então, entre a 4 e a 10 eu posso usar. Mas eu ainda vou dar uma outra dica para vocês, que é: testem as colorações de vocês, tá? Porque, eventualmente, pode ter uma marca ou outra onde a 4, por exemplo, é muito pigmentada, ou a 10 é muito suave. E aí, se vocês testam aí no salão de vocês, se vocês conseguem fazer essa criação de cores, né, de testes... Travou aqui, voltei. Vocês vão ter mais certeza de que as cores que vocês trabalham vão dar o resultado que vocês querem, tá bom? Então, assim, vocês precisam testar. Pega os tufinhos de cabelo, testem para ver se vocês realmente vão conseguir os mesmos efeitos. Então, por exemplo, pega a sua 6.0, natural mesmo, a pronta, e vai e coloca, e testa a 4.0, por exemplo, com a 8.0, para ver se vai dar igualzinho a 6. Vamos fazendo esses testes, tá bom? E lembrando que, claro, gente, sempre que eu tiver uma cor próximo, uma cor mais escura e uma cor mais clara, eu sempre vou ter uma equivalência pronta. Porque eu sempre vou ter que fazer o quê? Misturar uma vez só, igual, meio a meio. Então, por exemplo, se eu quero fazer a 7 e eu tenho a 6 e tenho a 8, perfeito, misturar a 6 com a 8 em porções iguais. Se eu quero a 5 e eu tenho a 4 e a 6, mistura a 4 e a 5 em porções iguais, vocês vão ter o resultado da 4, tá bom? Mas se não tiver, né, é claro que todo mundo prefere ter seu estoque completo, mas se não tiver, vocês pelo menos não vão mais dispensar clientes por conta de ter, né, de falta de coloração no estoque. Então, lembrando, quando a gente acha a equivalência, a primeira coisa que a gente vai fazer, achar a equivalência para descobrir qual a cor que a gente quer mais próximo, que tem mais próximo da cor que a gente quer, achar se elas são equivalentes já de primeira, naturalmente. Se não forem, a gente vai criar a equivalência, vai aumentar a quantidade de uma ou de outra até achar a equivalência. E aí, depois que achar a equivalência, vocês vão fazer o quê? Vão somar quantas porções vocês tiveram que colocar para poder dar a equivalência. E aí depois vocês vão dividir pelos gramas que vocês querem fabricar, tá bom? Gente, essa é uma live que eu faço toda semana, tá? Eu mudei o dia essa semana devido ao feriado, mas eu faço lives com conteúdo de alto valor, pois eu quero ajudar cada vez mais vocês
a se tornarem profissionais capacitados e a entender melhor o universo da colorimetria, tá? E atendendo a muitos pedidos que eu tenho em box, em breve eu vou trazer novidades. Spoiler, tem um curso novo no forno. Curso assim, ó, gente, tá uma uva, tá pra sair. Então fica ligado aqui nas minhas redes sociais, para que vocês não percam o lançamento desse curso novo que eu tô para lançar aqui para vocês, acessível, que vocês vão amar. E para você que está aqui comigo no ao vivo, me conta se ficou alguma dúvida de hoje, posta aqui nos comentários, tá? Se quer perguntar alguma coisa sobre criação de bases, que eu vou responder. Mas se você está me assistindo no gravado e ficar com dúvidas, pode postar abaixo da gravação que eu vou ter o maior prazer de vir cá depois responder nos comentários para te ajudar, tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live. Para mim é um prazer fazer live para vocês, porque colorimetria eu já auxiliei vários profissionais e vocês podem ver isso aqui nas minhas redes sociais. Gente, a internet hoje não está me ajudando, mas eu queria dizer para vocês que vocês entrando aqui no meu perfil, aqui nos destaques, vocês vão ver o quanto o meu trabalho já ajudou vários profissionais como vocês, tá? Então, se for alguma dúvida, não deixe de pedir a minha ajuda, porque eu sei que eu posso te ajudar. E continue me acompanhando, viu, gente? Por aqui, para mais informações sobre mechas e colorimetria. E não perca o nosso encontro marcado todas as segundas-feiras aqui no meu canal no Instagram. E depois também, todo o conteúdo também é levado lá para o YouTube, que vocês podem assistir lá também, tá bom? Conto com a presença de vocês, uma ótima semana a todos e um beijo. Obrigada!